A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos de todo o Brasil, pastores, superintendentes, alunos da nossa grandiosa Escola Bíblica Dominical. Que a paz do Senhor esteja com você de forma abundante. Uma alegria maravilhosa estarmos juntos outra vez para mais um resumo. E agora nós terminamos o livro Evangelho de João e vamos adentrar agora no livro poético de Salmos. Então vai ser uma viagem muito abençoadora, lições maravilhosas, no comentário do pastor Rui Raiol, de Belém do Pará. Nós vamos aí estar juntos em 13 lições que com certeza vão somar para a nossa vida. Seja bem-vindo aí a mais um resumo da Escola Bíblica Dominical, Livro dos Salmos, lição número 1, o Salmo da Felicidade. Olha que coisa interessante. É importante, de primeira mão, dizer aos expositores da palavra que quando você fala em felicidade, você está tratando de algo bíblico, você está tratando de algo espiritual, não é? Você está tratando de algo psicológico também, e você também está tratando de filosofia. É importante que o expositor das Escrituras ele tenha essa visão de mundo plural, pesquisar, buscar como é que a filosofia, por exemplo, trata essa questão. Dizem que Sócrates, o grande filósofo da Grécia Antiga, ele ia para a praça, para o local ali, onde as pessoas se achegavam, jovens, e eles costumavam fazer perguntas para o grande filósofo, não é? E alguém poderia perguntar para ele assim: Sócrates, fale para nós sobre a felicidade. E o que Sócrates fazia? Ele devolvia a temática, a pergunta, né? Ele dizia assim: o que é felicidade para você? Para, entendeu? Provocar um debate. E é isso que é importante. O expositor que está diante de uma classe, principalmente uma classe, né, assim menor, né, ele deve usar essa ferramenta de provocação. Você pode começar a sua aula dessa forma. O que é felicidade para vocês? Pergunte aos seus alunos. Com certeza alguém vai dizer alguma coisa, outro vai dizer outra, e aí isso vai servindo de ponto de partida para você fazer uma exposição, e a partir daí, no final, os alunos, a igreja, perceber de maneira clara o que é que a Bíblia, a palavra de Deus, traz sobre essa temática, né? Então, o que é a felicidade? Seria o ponto de partida, refletir sobre isso. O texto áureo é o Salmo primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos logo ler o Salmo todo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, e ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa ou espalha, não é? Por isso os perversos, os ímpios, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Essa é a íntegra do Salmo 1. Então nós vamos aqui algumas considerações importantes, um resumo bem didático, bem interessante para você somar a todas as suas anotações, a essa visão da lição que você com certeza já tem. O tópico de número 1 diz o seguinte: o livro dos Salmos. Aqui, o comentarista da lição, ele faz uma introdução falando sobre a formação do livro, e depois ele fala sobre autores, datas e classificação, e depois ele fala sobre a divisão e a organização. Aqui uma parte mais assim, vamos dizer, histórica, né, que é importante. Em primeiro lugar, a formação. O livro dos Salmos, você vai encontrar muito isso em livros. Se você ler alguma coisa sobre os Salmos, você vai encontrar classificação do tipo assim, o saltério. Então você já tem que entender que quando se fala o saltério, está se referindo a toda a obra do livro dos Salmos, que contém 150 salmos. 150 salmos, do 1 ao 150. E esses salmos, eles foram escritos, compostos, né, porque eles eram cânticos, na verdade, eles foram compostos em épocas diferentes. Não foi assim, o livro dos Salmos não foi um livro que ele foi escrito assim, começou, entendeu? Aqui terminou ali, não. É todo um processo temporal que se sucedeu para que esse livro pudesse ficar completo. Então, o comentarista cita aqui, e isso é importante você passar para os seus alunos. Existem 3 momentos históricos em Israel que demonstram a formação do livro dos Salmos. Em primeiro lugar, salmos pré-exílicos, ou seja, aqueles que foram escritos antes da tomada de Jerusalém por Nabucodonosor II da Babilônia no ano 606 antes de Cristo. Isso é uma parte histórica que é importante você conhecer, porque isso te contextualiza na exposição dos Salmos. Todos nós sabemos que no ano 606, Nabucodonosor da Babilônia, ele invade Jerusalém. Ele prende o rei e os judeus são levados para o cativeiro. Eles são levados em 3 levas. Primeira, segunda e terceira leva. Eles são conduzidos para a Babilônia, não é? E antes desse fato acontecer, já tinha um número expressivo de salmos escritos. Então são os salmos pré-exílicos. Segundo lugar, os salmos do exílio, ou seja, escritos durante o período em que a nação judaica esteve cativa em Babilônia. E todos nós sabemos que esse período durou 70 anos. Né? 70 anos. Durante esses 70 anos, outros salmos foram escritos e posteriormente inseridos aqui na obra. Terceiro lugar, o terceiro momento, salmos do período do Segundo Templo, ou seja, após o exílio de 70 anos. Mais uma questão histórica aqui. Babilônia invadiu Jerusalém através de Nabucodonosor em 606. Aí levou Israel cativo para Babilônia. Só que Babilônia, lá na frente, ela é conquistada pelo Império Medo-Persa. E aí sobe ao poder um imperador chamado Ciro da Pérsia. E quando ele sobe ao poder, ele baixa um decreto permitindo que os judeus que quisessem retornar
a sua pátria, pudesse deixar Babilônia e caminhar para Jerusalém. Isso foi um cumprimento profético, né? Estava previsto numa profecia a respeito desse ato de Ciro. E quando Ciro baixa esse decreto, existe uma caminhada, uma peregrinação de grupos judeus saindo de Babilônia em direção ao reino de Judá, Jerusalém, anteriormente conquistado por Nabucodonosor. Você está entendendo? E uma coisa interessante, irmãos, quando Nabucodonosor leva para Babilônia Israel, povo judeu, ele faz isso em 3 etapas. E quando Ciro baixa o decreto permitindo o regresso, eles regressam em 3 etapas. Isso é muito legal, muito importante, muito significante para você expor aos seus alunos, certo? Então eles regressam. Por que Salmos do perigo do segundo templo? Porque o primeiro grupo que regressa de Babilônia para o reino de Judá, ou seja, Jerusalém, eles vêm com uma missão, entre outras, de construir o templo. Porque era isso que a profecia a respeito de Ciro dizia. Ciro liberou o povo, assinou documentos de permissão, de trânsito, inclusive ajuda financeira para que fosse concluído aquela obra. E aí o primeiro grupo que regressa de Babilônia para Jerusalém, regressa no comando, na liderança de Zorobabel, depois de Neemias, depois de Esdras, entendeu? Mas o primeiro grupo regressa no comando de Zorobabel, que era uma espécie de governador que foi nomeado para aquele tempo. E é por isso que esse segundo templo, por que segundo templo? Porque o primeiro havia sucumbido, né? O templo de Jerusalém, ele foi destruído, aquele construído por Salomão foi destruído completamente, queimado pelas tropas de Nabucodonosor na invasão de Jerusalém. E esse segundo templo também é conhecido na história como Templo de Zorobabel. Por quê? Porque é desse templo, desse governador. Ele se juntou ao povo judeu, que regressou, o primeiro grupo, e aí construíram o templo, que não tinha o glamour do primeiro, mas era uma obra maravilhosa. Esse segundo templo aqui, ele foi posteriormente reformado por Herodes, entendeu? É exatamente esse templo reformado por Herodes que Jesus encontra quando ele chega para cumprir o seu ministério público, né? Aquele templo, não, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Exatamente esse templo de Zorobabel, construído por esse primeiro grupo de judeus que regressaram da Babilônia e que posteriormente foi reformado por Herodes, entendeu? Então, depois, nesse período de tempo aqui, outros salmos são escritos. Você está entendendo? Esse templo reformado por Herodes, ou seja, construído por Zorobabel, reformado por Herodes, ele vai ser destruído de novo no ano 70 pelo imperador Tito, na sua incursão por ali. Isso é muito interessante porque isso lhe contextualiza o expositor. Então, repetindo aqui, salmos pré-exílicos, antes da invasão de Nabucodonosor à Babilônia. Salmos do exílio, durante o período de 70 anos. E aqueles durante o templo, o segundo templo, que é o templo de Zorobabel, né? Então, aí completa 3 grupos de salmos, juntando tudo, dá essa obra que a gente chama de Saltério, 150 salmos. Número 2, autores, datas e classificação. Além você vai encontrar no livro dos Salmos, quando você, por exemplo, aqui, ó, o Salmo de número 1, os justos e os ímpios. 2,
o reinado do ungido de Deus. 3, confiança em Deus na adversidade. Esses títulos aí, eles trazem para o leitor da Bíblia, esses títulos aí não fazem parte do texto original das Escrituras, né? Isso só foram colocados depois para facilitar você se encontrar. Você pega um salmo, você lá em cima vem um título dizendo do que se trata, não é? É alguma coisa nesse sentido. Ou o momento que aquele salmo foi escrito. Tá entendendo? E aí você tem vários tipos de salmos. Você deve fazer um estudo à parte disso para se aprofundar. Eu citaria aqui um exemplo, que também trazido pela lição, que é os salmos de romagem, né? Ou o salmo dos degraus. Todas as versões trazem isso. O que era um salmo de romagem? Salmo de romagem, irmãos, era que um salmo, eram cânticos que os peregrinos judeus cantavam nas suas peregrinações em direção a Jerusalém. Era o seguinte: ele saiu de suas aldeias, de suas casas, de suas tribos e para a realização das principais festas judaicas, entendeu? Pentecostes, a Páscoa, por exemplo. Essas festas mais importantes aconteciam aonde? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Então, os judeus peregrinos, eles tinham essa obrigação de, pelo menos uma vez por ano, fazer essa peregrinação. E eles faziam. 1, 2, 3, conforme as posses. E ele saiu de suas aldeias e iam para Jerusalém. E durante essa trajetória, eles cantavam determinados salmos, determinados cânticos. Por isso que esses cânticos são denominados cânticos de romagem, ou dos degraus. Por quê? Primeiro, porque eles iam subindo a Jerusalém. E depois, eles chegavam lá e percorriam os degraus do templo lá para oferecer os seus sacrifícios. Então, essa é uma classificação. Você vai encontrar outros tipos de salmos nas Escrituras. As datas dos salmos são presumidas, não se tem uma exatidão, e os autores são diversos, né? Davi, Asaf, filhos de Corá, Salomão, Etã e Moisés. Essa questão de autoria, ela nem sempre é unanimidade entre os estudiosos, né? Por exemplo, muitos salmos, 73 são creditados a Davi, né? Mas pode ser que algum deles não foi, ou outros que não são creditados foram. Isso pode acontecer, mas isso não tem relevância nenhuma para o estudo das Escrituras. Isso não fere, não altera o texto em nada. É simplesmente uma questão histórica que é importante, mas não tem relevância para o entendimento da palavra. É isso que nós estamos querendo dizer. Então vamos em frente. Uma observação interessante, né? A expressão selá, que aparece, você pode ver na sua Bíblia aí, é uma pausa. Dizem que era uma pausa. Durante o cântico, se fazia uma determinada pausa para a entrada de um instrumento, por exemplo, um arranjo musical. A esse fato, a esse ato, se aplicava a palavra selá, hebraico, né? E outra coisa, você vai encontrar muitas figuras de linguagem nos salmos, inclusive nesse aqui, que nós vamos estudar, ou figuras de linguagem, ou simplesmente figuras humanas utilizadas para transmitir mensagens espirituais, tá certo? E uma coisa importante também, salmo não tem capítulo. Às vezes as pessoas vão ministrar, né? Eu quero ler aqui no Salmo capítulo 5, não existe isso. É um erro. Não é pecado, mas é um erro. Então, estudante, né, da palavra, e tem que se aprimorar para se tornar um expositor por excelência. Então, não se diz Salmo capítulo 1, 2, 3, 10, 20. Salmo 1, ou Salmo 1, Salmo 2, Salmo 120, por aí vai, né? É sempre número,
não é? É sempre número e não capítulo. E aqui no terceiro item aqui, o comentarista traz uma divisão e organização desses salmos. Só para você saber que os 150 salmos que formam o saltério, não é? Eles estão divididos em 5 grupos, ou 5 livros. Livro 1, 2, 3, 4, 5, e aí está na sua revista a numeração. E também ele traz aqui mais 2 classificações, né? Salmos de lamento e salmo de louvor. Isso é muito importante você frisar para a sua classe. Nós temos salmo de lamento e salmo de louvor. O lamento não precisa comentar, né? Traz palavras de dor, tristeza. E o salmo de louvor, alegria e celebração. A vida cristã, ela é um processo, onde nós temos um kit. Todo cristão tem o seu kit, né? Nesse kit você tem dor, lutas, provações das mais diversas, vitórias, alegria, gozo, regozijo, conquistas, prosperidade. É um kit, entendeu? É um kit. E é interessante a gente falar sobre isso, porque tem alguns cristãos que eles sempre estão ruins, né? Pessoas que nunca estão bem em momento nenhum. É uma problemática isso. Irmão, como é que o senhor está? Ah, pastor, eu estou na peneira. Irmão, como é que você está? Eu estou no forno. Irmão, como é que você está? Eu estou no tipiti. Tipiti aqui no Pará é uma espécie de um funil assim construído para espremer massa, entendeu? Para fazer farinha. Mais ou menos isso. Ah, eu estou no tipiti, eu estou na fornalha, eu estou na frigideira. Ou seja, nunca está bem. A gente sabe que a gente passa por tudo isso, mas a vida cristã também tem os momentos de alegria, de gozo, de paz, de conquista, de vitória. A gente tem doença e tem saúde, a gente tem doença e tem cura, a gente tem derrota e tem vitória, a gente tem perda e tem ganho, mas tudo isso é misturado aí, porque o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então é muito comum quando você vai estudar o livro dos Salmos, você vai perceber, por exemplo, olha, quando o salmista diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O que é que essas palavras demonstram? Que você tem ali um salmista desesperado, provado, em pânico, em meio a uma situação de muitas dificuldades. Mas lá no Salmo, lá na frente, o 103, por exemplo, você vai encontrar o salmista dizendo assim: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição, te coroa de benignidade e misericórdia, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. E por aí vai. Ou seja, o salmista aqui está vivendo um momento diferente. Hora de prova, hora de regozijo. É isso que precisa ser frisado para o seu aluno. Tópico de número 2, lição maravilhosa. Parabéns aí, pastor Rui Raiol, por essa lição tão bem organizada para alimentar as nossas vidas. Tópico de número 2, o Salmo 1. E aí sim nós estamos adentrando agora no Salmo de número 1. Autoria, detalhes e classificação. O Salmo 1 é o Salmo dos Salmos. Por razão óbvia, ele é a introdução ao saltério. Ponto de partida para que nós tenhamos essas grandes e extraordinárias reflexões na palavra de Deus. Ele faz a introdução ao saltério e pertence ao livro 1, que vai do 1 ao 41, o livro dos Salmos. Autoria desconhecida e é um salmo de sabedoria, entendeu?
Não se sabe quem escreveu o Salmo 1, mas ele é um salmo de sabedoria. Salmo de sabedoria por quê? Porque ele traz uma reflexão sobre comportamento na vida. Durante a exposição aqui você vai perceber que o salmista, no Salmo 1, ele faz aí esse contraste entre o modo de vida de um justo e o modo de vida de um ímpio. O modo de vida de um cristão, confesso e verdadeiro, e o modo de vida de uma pessoa perversa, mundana, que vive aí o pecado como prática de vida. Então o Salmo 1 é um salmo de sabedoria porque ele faz essa análise, essa reflexão sobre esses dois pontos, entendeu? Que estão em contraste aqui, o justo e o ímpio, entendeu? O cristão, confesso, arrependido que segue a Cristo, e o pecador, mergulhado no pecado como estilo de vida. É isso que traz o Salmo para nós. Aí você vai ter o item 2, vem falando a felicidade do justo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Já lemos o texto, né? Essa palavra bem-aventurados é makarios no grego. Vamos traduzir do hebraico para o grego, ficou makarios, que significa feliz. Ou bem feliz, muito feliz, profundamente feliz, entendeu? E a mesma expressão, esse bem-aventurado aqui, a mesma expressão, makarios, que Jesus utiliza lá em Mateus 5, quando ele fala, bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, e por aí vai, não é? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Tudo isso, essas bem-aventuranças, esse termo é o mesmo utilizado aqui. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, segundo o Salmo 1. Então aqui, analisa o comportamento do justo e do ímpio durante a vida. Como eu já disse, né? O justo procura agradar a Deus. O ímpio procura agredir a Deus. O justo não segue o padrão de vida do homem mundano. São essas três coisas que são vistas aqui no Salmo de número 1. Repetindo para você, né? O justo procura agradar a Deus na vida cotidiana, de maneira ininterrupta, sempre caminhando na terra com os olhos naquele que é o autor e consumador da sua fé. Ele está aqui, mas ele sabe que não é daqui. E se ele não é daqui, ele não mergulha nos padrões daqui. Ele vive a vida comum, mas ele tem uma cidadania espiritual. Isso é maravilhoso. Por outro lado, o ímpio procura agredir a Deus. Ele vira as costas para Deus, ele faz piada com Deus, ele se insubordina a Deus, ele critica a Deus, ele amaldiçoa a Deus, ele diz que Deus não existe e por aí vai. Esse é o ímpio, tá certo? E ele vive o seu padrão de vida mundano. O justo agrada a Deus, o ímpio desagrada a Deus. E o justo não segue o padrão de vida do ímpio, porque o ímpio, ele tem a sua vida e ele quer nos puxar. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então ele quer nos puxar para lá. Mas nós estamos na mesma posição de Daniel. Daniel, quando chegou na corte de Nabucodonosor, em Babilônia, naquela invasão, ele foi levado na primeira incursão, na primeira leva, ele foi deixado em Babilônia, e a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, e nem com a bebida, nem com a comida que ele comia, que bebia. Ele decidiu não se contaminar. Então é possível viver num mundo podre, que jaz no maligno, mergulhado na imensidão do pecado, sem se contaminar? É só você se unir a Cristo, e dele vem a tua força para você vencer o pecado. É possível.
É disso que o Salmo 1 está tratando, tá certo? Número 3, o prazer encontrado na lei do Senhor. Prazer aqui é sinônimo de felicidade. O salmista quer dizer que esse homem, que no Salmo 1, entendeu? É o justo que se opõe à vida mundana, ele simplesmente encontrou o sentido da vida. Ou seja, a verdadeira felicidade que eu pedi para você debater no início da aula. O que é a felicidade? Aqui, o salmista demonstra que prazer que esse homem tem no seu relacionamento com Deus é um elemento que demonstra que ele encontrou a verdadeira felicidade, que ele está realizado, que ele não precisa das migalhas do ímpio, por mais atrativo que elas sejam, não é? Por mais atrativo que elas sejam. Lembra de Jesus lá no Monte da Tentação? Satanás falou, olha, todos esses reinos aqui são meus. Eu te dou tudo isso se você prostrado me adorar. Jesus não se impressionou. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Esse é o princípio, não é? E nós devemos seguir a mesma linha. O mundo é bonito, é atrativo, tem prazer, tem coisas glamurosas, mas a fatura vai chegar, entendeu? Satanás dá, mas dá entre aspas, a fatura vai chegar. E nós não nos impressionamos com esse mundo. Por quê? Porque nós estamos já em outra condição. E que condição é essa? A condição de filho, recebido na família de Deus, relacionamento com Deus cultivado cada dia, e isso, para nós, é o caminho da felicidade. Bendito seja o nome do Senhor, tá? Então, o comentarista aqui, ele fez aqui uma colocação que eu acho extraordinária. Eu vou citar aqui, ó. A felicidade no Salmo 1 não é um sentimento apenas, não é? Também não é um estado temporário de bem-estar, mas ele diz que a felicidade aqui é uma condição permanente, e de fato é. Por quê? O que é a felicidade? É uma condição permanente, que você encontrou Jesus, e ele te encontrou, e você o recebeu, e você o abraçou, e ele te abraçou, e ele te recebeu na família de Deus. Você nasceu de novo, você agora é um integrante da família de Deus, certo? E isso te traz o quê? Uma felicidade permanente. Por quê? Porque você sabe que a vida não se resume a isso aqui, que lá na frente haverá uma continuidade. E essa felicidade aqui, plena, permanente, também não é sinônimo de que você não vai ter problemas, lutas, dificuldades, entendeu? Isso tudo vai continuar acontecendo, mas você está consciente plenamente da sua salvação, da sua relação com Deus, e que aqui não é o teu lugar, isso aqui vai passar, você vai continuar vivendo a vida lá na frente, até pisar naquele lugar que Jesus prometeu. Eu vou preparar um lugar para vocês, na casa de meu Pai há muitas moradas. Indo para o final, uma lição muito prática, né? Terceiro tópico, o sucesso do justo e o fim do ímpio. Aqui é uma parte super interessante. Por quê? Porque nós vamos ter aqui, além de umas comparações, nós vamos ter uma sentença. E uma sentença não dada pelo salmista, nem por mim e nem por ninguém, mas uma sentença dada pelo próprio Deus. Então vamos lá. Primeiro lugar, item de número 1, a árvore e a palha. O que é que nós temos aqui para fazer um resumo assim bem didático para você visualizar, analisar e somar com o que você já tem e passar para os seus alunos? O que é que nós temos aqui? O salmista do Salmo 1, amados, ele utiliza duas figuras humanas para transmitir duas verdades espirituais. Simplesmente isso. Não precisa fazer comentários infinitos.
O que está presente aqui é isso. Repetindo, o salmista usa duas figuras humanas, tá? Para transmitir duas mensagens, duas lições espirituais para nós. Quais são essas figuras? Ele usa a árvore e a palha, porque ele está tratando de justos e ímpios. Então agora ele falou de justo e de ímpio, agora ele utiliza o quê? A figura da árvore para se referir ao justo e a figura da palha para se referir ao ímpio, ao perverso, aquele que não tem nenhum compromisso com Deus. E por que ele se utiliza dessas figuras? Por razões óbvias, não é? Por que o justo é comparado a uma árvore? Porque a árvore não está pendurada no espaço. Uma árvore plenamente árvore, não, ela está o quê? Ela está fundamentada, ela está plantada, ela está fixa ali, entendeu? A árvore não anda, ela está fixa ali. E se ela está plantada ali, ela tem o quê? Raiz. Por isso ela é uma árvore. O máximo que o vento faz com ela é balançar. Ela pode até cair em algumas circunstâncias, mas isso é uma exceção. Na regra, a árvore está ali, plantada. Você está entendendo? Ela está plantada e ela tem raiz. É por isso que ela simboliza a vida do cristão verdadeiro. Por isso que ela representa, né? E o salmista vai mais na frente, ele diz que essa árvore, ela está plantada junto aos ribeiros das águas, das fontes. E ali ela se torna viçosa e frutífera no seu devido tempo. Mais um motivo, o justo, o crente, o cristão, confesso, ele está ligado à água. E que água é essa? A água da palavra. Água na Bíblia também significa a palavra de Deus. É que Jesus falou à mulher samaritana: quem beber desta água que você tem, voltará a ter sede. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Essa água. É dessa água que nós nos alimentamos. Dioturnamente. Entendeu? E por isso somos uma árvore que temos raiz. Crente verdadeiro, ele não anda perambulando. O crente, ele é um peregrino, sim, mas não no sentido de estar pulando de igreja em igreja, de congregação em congregação. Uma hora está aqui, uma hora está ali, já não está mais para ali, já está para colar, e por aí vai. Você nunca pode contar com ele ou com ela. Então sempre não são peregrinos, são andarilhos. Há uma diferença fenomenal, biblicamente falando, entre um andarilho e um peregrino. Qual é a diferença? É que o andarilho, ele fica andando aí, não tem rumo, não tem propósito, não tem nada. Ele está para onde o vento bate, para lá ele vai. O peregrino não. Ele anda, ele caminha, mas ele tem rumo, ele tem propósito, ele tem um alvo para alcançar, ele sabe para onde vai. O andarilho não sabe. É por isso que a árvore é utilizada para representar o justo. Tá certo? E a outra figura é a palha. A palha é utilizada para representar o ímpio, o homem e a mulher sem Deus, de costas para Deus, avessos ao reino de Deus. Você está entendendo? Então a palha, por que palha? Porque palha não tem fundamento, palha não tem raiz. Palha está aí jogado, para onde o vento bate, para lá ela vai, some, desaparece, o vento traz de volta, até a sua total destruição, porque palha é algo frágil. A árvore não, ela é forte, ela é fundada, ela tem raízes, não é qualquer coisa que leva, não. Assim é o crente, é o cristão. Essa é a aplicação prática que você tem que fazer dessa lição. Número 2, os ímpios não triunfarão. É a sentença que eu me referi ainda há pouco, né? Quando a Bíblia diz que os ímpios não triunfarão, está dizendo que eles não serão o quê? Não serão poupados do juízo, o juízo vai haver,
né? Essa conversinha, não, leva a tua vida do jeito que você quiser, o importante é o prazer. Você está feliz? Então continua. No final de tudo, Deus é amor, Ele é bom, Ele é muito gente boa e todo mundo vai ser salvo, Ele vai encontrar um jeito. Esse tipo de teologia é diabólico, isso aí. Mundano e completamente fruto da mente humana. Não é Bíblia, não é teologia, não é nada que parte do campo espiritual. O Salmo 1 é a prova. Se fosse tudo a mesma coisa e no final o resultado fosse o mesmo, o salmista não estava tratando de justos e ímpios, de pecadores escravizados e de cristãos arrependidos. Não, ele não estava tratando, não precisava. Se ele está tratando, se está fazendo o contraste, é porque tem diferença. E a diferença também vai se manifestar no dia do julgamento. É esse o tratado do Salmo 1. Então os ímpios serão reprovados nesse julgamento. Eles não serão poupados, vai acontecer o julgamento, você queira ou não, e os ímpios serão reprovados, porque a Bíblia dá uma sentença: os ímpios não triunfarão, nem os pecadores na congregação dos justos. Pecador aqui, entenda o pecador escravo, avesso a Deus e ao seu reino, não o pecador arrependido, porque esse que se arrependeu e que cultiva a vida com Deus, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, tá certo? Agora é importante, o comentarista traz para nós, que para você entender essa sentença do Salmo 1, de que os ímpios não prevalecerão no juízo, eles não permanecerão na congregação dos justos, que não é a congregação terrena, e sim a celestial, após o julgamento, que o justo juiz vai proceder, vai presidir, entendeu? Quando diz que eles não terão acesso a esse lugar, para você entender isso, para a gente entender, nós precisamos fazer uma análise da questão da parábola do rico e do joio, do trigo e do joio, desculpem. Procure lá, parábola do joio e do trigo e do joio. Faça uma análise e insira aqui para a sua classe uma reflexão para eles entenderem por que os ímpios não prevalecerão. É o que o nosso Deus ele vai fazer no dia do juízo, a divisão. Não adianta ficar inventando esse negócio de purgatório, entendeu? Umbral, não sei mais o que você vai passar por um processo ali, até você estar apto para adentrar. Isso aí são teologias estranhas. Nós não estamos tratando disso aqui, estamos tratando de Bíblia, da palavra de Deus e no seu contexto geral. Tudo que está escrito aqui, inclusive aquilo que Jesus falou. Jesus nunca se referiu a essas possibilidades. Nem ele e nem os apóstolos. Entendeu? Então você, voltando para cá, você vai analisar o joio e o trigo. Joio e trigo estão sempre juntos. Inclusive Jesus nem deixou arrancar, tem gente que quer arrancar joio. Eu costumo dizer à igreja que o meu trabalho pastoral não é arrancar joio. E eu não acredito que esse seja o ministério de nenhum de nós, cristãos verdadeiros. A gente olha para a igreja, para a congregação e você pode presenciar alguma coisa que você acha que está errado e às vezes está mesmo, né? Coisas que não agradam a Deus e diversas situações. Mas o nosso trabalho não é arrancar joio. O nosso trabalho é plantar trigo. Plante trigo e o joio vai ser vencido. Se você ficar se preocupando com o joio, é complicado, tá certo? Então vamos lá. Qual é a questão do joio e do trigo? É que eles estão juntos, se parecem, entendeu? Eu lembro que em 97 eu fiz uma viagem para Israel e lá um irmão aplicou um teste comigo. Pastor, olha, eu vou lhe mostrar aqui, ó, isso aqui aliás, eu tenho nas minhas mãos aqui um ramo de joio e um ramo de trigo. Eu quero que o senhor me diga qual é o joio e qual é o trigo. Eu não acertei de jeito nenhum. Fui reprovado no teste, como outros foram, né? Por quê? Porque a semelhança é muito grande. Só quem convive, ele sabe, que sabe fazer diferenças.
que existem diferenças, mas são muito parecidos. No reino de Deus é a mesma coisa. Jesus utilizou a figura do joio e do trigo porque ele era fantástico em aplicar lições espirituais com figuras humanas, como o Salmo 1 está fazendo. Você está entendendo? Mas qual é o grande fundamento do joio e do trigo? É que no final de tudo, ou no juízo, como diz o Salmo 1, o ceifeiro, que não sou eu e nem você, entendeu? Ele vai chegar e ele vai pegar o joio e vai queimar, não presta, é palha, entendeu? E vai pegar o trigo e recolher o seu celeiro. Vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que eu vos preparei antes da fundação do mundo. É isso que vai acontecer, entendeu? E por que tudo isso? Porque Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. É como se encerra o Salmo. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Grande lição, muito prática, você pode se aprofundar, porque existe muitas coisas além disso aí, mas suficiente isso aí para você abençoar essa maravilhosa classe, os irmãos aí do Amazonas, de Salvador, de Macapá, os irmãos de Tefé, de Humaitá, aí Manicoré, cidade do Amazonas. Tem irmãos de lá que acompanham a nossa lição aqui. Desculpe os irmãos, a lição está indo só agora, porque nós estávamos numa viagem para o Rio de Janeiro, aí, para o centenário da Assembleia de Deus, e houve aí um pequeno desassossego em questão de gravação, e só agora o vídeo está indo. Mas está aí, abençoador, assista, repita e enriqueça com aquilo que você já tem, e vai ser bênção. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, uma outra vez de estar expondo a tua palavra. Abençoa o meu irmão, pastor, professor, superintendente, aluno, colaborador, amantes da escola bíblica dominical. Que seja para a tua glória essa escola do próximo domingo, que haja muita fé, muita graça, muito conhecimento, muita revelação divina pela tua palavra. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós estamos em uma campanha para chegar a 5.000 inscritos nesse canal maravilhoso. Não esqueça de deixar o seu like, faça aí seu comentário, contribua. Nós estamos aprendendo juntos, né? Analise e nos enriqueça também. Nos dê um pouco daquilo que você tem. A gente precisa aprimorar, tá certo? Aonde você estiver, no Brasil afora, que a paz do Senhor seja com você. Receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus, da Estrada Nova, em Belém do Pará.